Muito bem, falamos agora de eleições americanas para te contar que no mesmo dia em que Donald Trump era julgado pela Suprema Corte, ele venceu a disputa em Nevada pela candidatura do Partido Republicano. Vamos lembrar, gente, que o ex-presidente disputou sozinho o caucus, já que o nome da adversária, da Nikki Haley, apareceu só nas primárias de terça-feira. Essa foi a terceira vitória seguida de Trump na corrida pela nomeação do partido para disputar as eleições de novembro. E num discurso aos apoiadores depois do resultado, o republicano comentou o julgamento da Suprema Corte, dizendo que espera que os juízes ajudem o país e preservem a democracia. Ele ainda cutucou Haley e parabenizou a opção nenhum dos candidatos, ironizando a derrota da adversária nas primárias do estado. E a Suprema Corte, então, gente, ouviu já os argumentos no caso que pode decidir sobre a inelegibilidade de Donald Trump nas prévias eleitorais. A decisão que deve sair nas próximas semanas. E quem detalha pra gente é a nossa correspondente em Nova York, a Mariana Jangiacomo. A decisão dos juízes vai definir se Donald Trump pode concorrer às prévias eleitorais, votações dentro do Partido Republicano, para escolher o candidato à eleição em novembro. A Suprema Corte está avaliando a situação no Colorado, onde autoridades locais decidiram que o ex-presidente não poderia disputar as prévias. Mas a decisão pode servir como precedente para outros estados que buscam fazer o mesmo. E isso afetaria as chances de Trump ser oficialmente o candidato à presidência. O tribunal ouviu argumentos de um advogado de Trump e dos representantes do grupo de eleitores que quer o ex-presidente fora das eleições. Agora, os juízes podem levar semanas ou até meses para tomar uma decisão. Na verdade, as cédulas de votação do Colorado já foram impressas com o nome de Trump. O que acontece é que, se a Suprema Corte decidir que ele realmente é inelegível, então os votos para o ex-presidente não serão levados em conta. A votação no Colorado acontece na superterça, 5 de março, dia em que 15 estados vão às urnas. Mas a partir da segunda, 12 de fevereiro, eleitores no Colorado já podem votar pelo correio. A regra que está sendo usada para tirar Trump das prévias causa controvérsia. Foi usada pouquíssimas vezes ao longo da história e nunca para o cargo de presidente. É a terceira seção da 14ª Emenda Constitucional, que determina que autoridades que fizeram um juramento à Constituição e depois se rebelaram contra o governo não podem mais exercer cargos públicos. A regra foi criada depois da Guerra Civil para impedir que confederados voltassem ao poder. A Suprema Corte do Colorado considera que a medida se aplica a Trump por causa da invasão do Capitólio. Na quinta-feira, o advogado do ex-presidente alegou que a regra não pode se aplicar a presidentes nem impedir que alguém concorra a eleições. A maior parte das perguntas durante as 2 horas de argumentação na Suprema Corte foi sobre as questões técnicas da lei e não sobre a invasão do Capitólio ou a conduta do ex-presidente. Por isso, analistas acreditam que a Corte tende a legislar a favor de Trump e mantê-lo na disputa eleitoral. De Nova York, Mariana Jangiacomo.